Olá, boa noite. Bom estar mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus. Vamos então estudar a lição chamada Quando na Adversidade Confiamos em Deus, escrita pela educadora religiosa Venância Vargas. E essa lição se baseia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 29. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 22, capítulo de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 22, de 1 a 19. Diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faças nada, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, estou certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Bom, como eu já disse, a lição tem como título Quando na Adversidade Confiamos em Deus. É um texto bastante desafiador, é um texto que requer temor e tremor para que reflitamos, para que meditemos sobre ele, porque foi escrito há muito tempo atrás, a cultura é outra, mas o nosso Deus é o mesmo, então vamos absorver aquilo que Deus quer nos falar através desse texto. Vamos lá. O texto de Gênesis 22, de 1 a 19, que lemos, ensina-nos grandes lições através da vida de Abraão. E nessa lição vamos então ver algumas delas e vamos observar também como Abraão as superou. Como Abraão superou essa grande luta, essas grandes lutas que ele enfrentou.
como nós também enfrentamos lutas. Então, primeiro tópico que a autora da lição destaca o tópico número 1 reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Bom, esse é o primeiro livro da Bíblia e desde o primeiro livro da Bíblia vemos os seres humanos passando por adversidade e Abraão teve a sua fé provada, não é? Teve a sua fé provada, mas demonstrou que confiava em Deus. Ele confiou em Deus até a última instância. Então, o conteúdo histórico e teológico do livro e do Pentateuco mostra o amor e a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidade. Nós sabemos que, assim como nós passamos por lutas hoje, o povo de Israel também passou por muitas lutas, mas a maneira como esse povo de Deus se portou diante do Senhor serve como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre os povos e sobre as leis da ciência e dos fenômenos da natureza. Então, Deus sabe o que faz e quando Ele permite que sejamos provados, é exatamente para nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento pessoal. Abraão parece como instrumento de Deus para abençoar a humanidade, ainda que o Pentateuco apresente o caráter de Deus e os seus padrões éticos, tanto a sua justiça quanto o seu amor. O Deus que providencia o alimento é o mesmo Deus que requer comportamento moral fundamentado nos princípios e valores da fé. Então, Abraão foi convocado por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus, porque aquele povo havia pecado e Deus queria então formar para si um povo só dele, uma nação só dele, para que através daquela nação ele abençoasse todo mundo. Então, através de Abraão, ele formou para si um povo para, através daquele povo, abençoar todas as nações do mundo. E Abraão nos mostra, nos ensina que ainda que estejamos cumprindo um propósito de Deus, um chamado divino, nós não passaremos pela vida sem enfrentarmos, sem experimentarmos provas, lutas. O próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo, no mundo tereis aflições, lembram-se disso? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Lá em João 16:33, ele fala isso. Mas ele, Jesus, não deixa a luz da esperança se apagar. Então ele fala, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, olhando tanto para a experiência de Abraão, quanto para a experiência de Jesus, nós entendemos que, apesar de estarmos fazendo a vontade de Deus, isso não significa que as lutas estarão ausentes. Não, muito pelo contrário, elas estarão sempre presentes e precisamos olhar para a experiência de Abraão, nesse texto, para que possamos, então, imitar a sua fé, nos portarmos como pessoas que confiam em Deus, confiamos em Deus. Então, nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. Quem não está pronto para enfrentar as provas, as lutas, na verdade, precisa crescer na sua maturidade espiritual, porque vida cristã não é uma colônia de férias e não é aquela festa ininterrupta, não. Tem momentos alegres, mas também há momentos de adversidade. Mas o melhor de tudo isso é que nós podemos confiar no Deus de Abraão e no Deus também de Isaque, que é o filho da promessa, esse que o Senhor pediu para que fosse sacrificado, embora fosse o filho da promessa. Claro que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, jamais sacrificaria aquele através de quem ele formaria uma grande nação, não é? Então, Isaque foi esse filho da promessa. Então, Deus não permitiu que ele fosse sacrificado. Mas
Sendo assim, então, os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não de tentação. Porque provação vem da parte de Deus para nos fazer crescer. Tentação vem da parte das nossas próprias concupiscências, como diz Tiago, né? Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, de 12 a 15. Veja o que diz. Tiago vai dizer, vai ensinar claramente sobre o que é a tentação. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículos de 12 a 15, Tiago ensina o seguinte. Abre aí a sua Bíblia, Tiago 1, de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Tiago 1, de 12 a 15. Diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, da parte de Deus vem provação. Dos maus desejos do nosso coração vem a tentação. E Abraão aqui estava sendo provado e não tentado. Era para o crescimento dele. Aquela luta vinha da parte de Deus. Nós precisamos discernir bem e diferenciar uma coisa da outra. Tentação de provação. Então, entendendo as provações no contexto de missão, de cumprirmos uma missão, nós indagamos, né? Qual seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho, e qual a razão de Deus pedir, né, dar um filho a Abraão, depois pedir para sacrificá-lo? É um exercício de fé. Humanamente falando, a gente não entende. A razão humana não consegue atingir os desígnios de Deus na sua totalidade, na sua integralidade. A resposta para essa questão não deve ser dada à luz da racionalidade ou à luz da razão e da lógica humana, mas na perspectiva da fé, na perspectiva de lançar-se sobre as lentes do sobrenatural. Fé e razão nem sempre dialogam. Nesse momento, Abraão teve que exercitar a sua fé, não é? Então, Abraão, quando esteve diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Lembram-se? Abraão estava caminhando para aquele local e a Bíblia fala que num dado momento ele avistou de longe o local onde seu filho seria sacrificado, e ele então caminhando com o seu filho para aquele lugar, e o seu filho disse: pai, olha, aqui está a lenha, aqui está o altar, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão, então, com o seu coração apertado, aquele coração de pai, claro, qualquer um de nós ficaria, não é? Então, Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então, foi uma prova de fé. Eu imagino como estava o coração de Abraão, à medida que ele foi se aproximando daquele lugar para cumprir aquela prova sob a qual Deus o havia colocado. Então, as provas, porém, são adversidades que nos fazem crescer. Lembremos-nos sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre é fácil, mas se é prova vinda de Deus, devemos crer que Ele vai suprir e vai providenciar tudo o que for necessário. Por isso é que, diante daquela pergunta para a qual humanamente Abraão não tinha resposta, quando
Isaac perguntou: pai, mas está tudo pronto, mas o cordeiro está onde? E aí, pela fé, Abraão disse assim: olha, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, Deus proverá para si o cordeiro. Então, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Ele mesmo passou por diversas provas, não é? Ele mesmo passou por diversas provas, não só essa, mas também ele passou por outras. Ele já havia passado por uma prova quando Deus pediu que ele saísse do meio do seu povo, da sua parentela e fosse para um lugar em que o Senhor mostraria. Ele não sabia para onde ia. Abraão passou por muitas outras provas, passou por aquela prova da renúncia de privilégios ou vantagens quando ele e seu sobrinho, lembram-se, ele e seu sobrinho resolveram separar-se. Ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha. Ao invés dele escolher, ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha. Só pode escolher você, Ló. O que sobrar, eu fico. Abraão também passou por essa prova, permitindo que Ló escolhesse e ele ficaria com o que restasse. Ele passou por outras provas também, que nós não vamos citar aqui porque ficaríamos muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e é a pergunta também que eu tenho me feito, diante das provas sob a qual Deus nos submete, qual tem sido a nossa reação? Nós temos sido obedientes, temos reclamado da situação, da vida. Abraão não reclamou. Ele sabia que passar por provas era um processo do crescimento. Então nós devemos ter também essa maturidade de Abraão. Pedir para Deus aumentar a fé é pedir para vir provas, porque é com a provação que a nossa fé é aumentada, é fortalecida. E o segundo ponto que a educadora, a autora da lição, destaca é o seguinte: vencemos as provações pela obediência incondicional. Vencemos as provações pela obediência incondicional. Se você ler lá, aliás, vamos ler, né? Vamos ler o capítulo 22, de Gênesis, vamos ler o versículo de 5 a 8. Veja a obediência incondicional. Diz assim: disse ele a seus servos, ele Abraão: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou no ombro do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí veio aquela resposta clássica, né? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Cada passo que Abraão dava, o seu coração batia mais forte, não tenho dúvida disso. Mas em momento algum, Abraão deixou de obedecer. E Abraão, então, quando ele caminhou com o seu filho até o momento do holocausto, que ele então conversou com os seus servos, os seus serviçais, e disse assim: olha, fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá, adoraremos e voltaremos. Perceberam esse voltaremos? Embora não entendesse direito, estivesse caminhando pela fé, nessa obediência incondicional, lá no fundo do seu coração, Abraão cria que Deus faria alguma coisa. Porque Abraão disse assim: olha, falando para os seus servos, fiquem aqui, me aguardem aqui, porque eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos. Abraão, então, no fundo do seu coração, sabia que a adoração passava pela obediência. Não há adoração a Deus se não houver obediência. E se você ler um pouco, retroceder, ler os versículos 3 a 4, veja o nível da obediência de Abraão.
capítulo 22, versículo 3 e 4, dizem assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, perceberam? Abraão, no dia seguinte, foi obediente, levantou-se cedo, providenciou toda a sua bagagem, planejou a sua viagem, não era um local tão próximo. Ele fala que no terceiro dia de viagem, então, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Exigiu obediência incondicional, levantar cedo, arrumar toda a bagagem, arrumar as malas, não é? No terceiro dia de viagem, veja, ele não estava andando num carro confortável. Não, claro que não. Ele viajou durante 3 dias. E lá ele avistou o local do sacrifício. Mesmo assim, em momento algum, deixou de obedecer a Deus. Isso é uma lição para nós. E na hora em que ele se despediu dos seus serviçais, num dado momento, ele disse: olha, agora eu vou lá, eu e o menino vamos lá, vocês fiquem aqui, eu e ele vamos lá, nós adoraremos e voltaremos. Ou seja, ele foi para entregar o seu filho, a sua adoração a Deus, mas no fundo ele cria que Deus faria alguma coisa, que Deus cumpriria a promessa, porque Deus prometeu que Abraão era o filho da promessa, e Deus não é incoerente. Embora naquele momento Abraão estivesse contra a parede, fazendo aquilo que humanamente ele não entendia bem. Só pela fé mesmo é que dá para entender essa questão. E muitas vezes a nossa vida é vivida, aliás, muitas vezes não. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E há ocasiões em que a razão manda que nós façamos o contrário. Mas a fé, ela nos orienta para seguirmos adiante, obedecendo incondicionalmente a Deus, como fez Abraão. Então, podemos deduzir que, embora sabendo que a sua fé e confiança no Deus Todo-Poderoso era grande, em sua humanidade, já demonstrada pela insegurança, em momentos do passado, ele estava com o coração apertado e triste. Claro, fé não é ausência de medo. Fé é enfrentamento do medo e da insegurança humana, confiando que Deus há de fazer algo em nosso favor. Isso é fé. Quem tem fé também tem medo, mas enfrenta os seus medos porque sabe que o Senhor não nos deixa desamparados. Então é importante ressaltar que esse ato de obediência e fé teve implicações profundas na vida do seu povo. E Abraão foi elogiado para todo Israel por sua atitude de fé, não é por sua obediência. Então, nunca é demais salientar que o sacrifício de Isaque deve nos servir de símbolo para outras manifestações de obediência. Então, da mesma forma que Abraão obedeceu, nós também devemos obedecer. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou sem murmurar e sem perguntar nada. Ele simplesmente obedeceu. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pela Bíblia aprendemos que Abraão obedecia a Deus mesmo sem saber para onde ia, não é? Mesmo sem saber para onde ia. Então a obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis nos deixa bastante clara, né, essa questão e narra toda aquela experiência dolorosa como expressão de adoração,
obedecendo em todos os detalhes à vontade de Deus, agradando-o com as atitudes do seu coração. Não é fácil. Da mesma forma que nós, Abraão passou por grandes percalços. Cada passo que ele dava em direção ao altar do sacrifício, o seu coração apertava mais. Embora, no fundo, ele cresce que Deus proveria, que Deus, então, providenciaria o que fosse necessário. Da mesma forma que nós fazemos hoje. Nem sempre estamos no melhor dos nossos dias, mas em todos eles cremos que a nossa vida pertence a Deus e que Deus jamais vai nos desamparar. Então, Abraão obedeceu incondicionalmente. O terceiro ponto que a autora da lição destaca é: vencemos pela fé no Deus da provisão. Vencemos pela fé no Deus da provisão. E aí eu quero convidar você a reler comigo, né? O texto de Gênesis 22, de 9 a 13. Vencemos pela fé no Deus da provisão. Diz assim: quando chegaram ao lugar que lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. A fé nos leva a crer no impossível. Existem situações que estão acima dos nossos recursos, das nossas possibilidades, mas ainda assim, quando confiamos em Deus, nós cremos que Deus há de providenciar tudo aquilo de que necessitamos. Então, relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com os seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Lembram-se quando ele falou com os seus servos: olha, fiquem aqui, porque eu e o rapaz, eu e o meu filho vamos lá adorar, depois nós voltaremos. Abraão já demonstrava ali o seu sinal de fé. Abraão e Isaque seguiram para o local designado com quase todos os aparatos necessários ao holocausto. Quase todos, porque eles tinham tudo, mas na visão de Isaque faltava o cordeiro. Abraão também sabia que ali haveria um sacrifício. E também cria que Deus providenciaria alguma coisa, mas só não sabia exatamente o que Deus faria. Então Abraão e Isaque seguiram para o local designado com quase todos os aparatos, menos o cordeiro, né, necessários ao holocausto. E quando Isaque perguntou: pai, a gente está com tudo aqui, tem tudo em mãos, mas e o cordeiro, onde está? E é claro que o coração de Abraão deve ter tremido, mas num ato de fé ele disse: olha, Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaque lhe fez essa pergunta. Ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 18, diz exatamente isso. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Eu estou abrindo a minha aqui também. Veja o que diz esse versículo a respeito dessa atitude de Abraão. É aquele capítulo que fala sobre os heróis da fé. Então, falando sobre Abraão, ele traz uma informação a mais, não é? Hebreus capítulo 11, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 18, diz assim. É a galeria dos heróis da fé, diz assim: embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada,
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, a fé de Abraão era uma fé incondicional. É um exemplo para nós, não é? Então, quando chegou ao local, amarrou Isaque, levantou o cutelo para sacrificar, e aí ele foi impedido pelo anjo do Senhor, né? Não faça isso, Abraão. Não faça nada, porque agora sei que temes a Deus. E aí Abraão olhou e viu então um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e pegou e foi sacrificar aquele carneiro. Foi o sacrifício que Deus, o cordeiro que Deus providenciou naquele momento para que Abraão, então, para que o seu filho fosse, o filho de Abraão fosse poupado. Não é? As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé, precisamos agir com fé. Deus não abandona os seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo, em todo o tempo. Nós podemos traçar alguns paralelos entre o filho de Abraão e o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Vamos traçar alguns paralelos. Há algumas situações bem semelhantes que aconteceram. Jesus e Isaque são filhos amados, esperados por muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Lembram-se? Abraão já era idoso, não é? A sua esposa já era estéril, lembra-se disso? Então, tanto Jesus como Isaque carregaram a madeira que seria usada em seu sacrifício. Jesus carregou a cruz, Isaque carregou aquela lenha, né? Que seria onde seria ali o altar de holocausto. Outro paralelo, tanto no caso de Jesus como no caso de Isaque, ambos foram obedientes à orientação do Pai. Jesus foi obediente à orientação do Pai, Isaque foi obediente à orientação de Abraão, que também foi o seu pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Então são paralelos que os teólogos traçam, que a gente pode observar na própria Bíblia, não é? Abraão diz a Isaque que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. E Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só houve uma diferença entre Jesus e Abraão, nesse paralelo traçado, né? Houve essa diferença. Qual foi a diferença? Jacó foi poupado. Não é? Jacó foi poupado. Jesus não foi. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não era o caso de Isaque. Isaque foi poupado, né? Isaque foi poupado. Jesus não foi. Então, foi uma maravilhosa substituição que ocorreria, né? Que ocorreu. O Cordeiro no lugar de Isaque e Jesus em nosso lugar. O Cordeiro substituiu Isaque no altar de sacrifício. Jesus nos substituiu lá na cruz do Calvário. Nunca podemos esquecer disso. Então, para a gente pensar e agir, para terminar essa nossa reflexão a respeito dessa lição e desse texto, as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e das provações da vida. Como é que você tem encarado as provações, as adversidades? Lembre-se, Abraão passou por elas. Jesus passou por elas. O seu filho Isaque também passou por ela. Quem somos nós para não passar, né? Segundo destaque, Deus sempre orienta nossas vidas, nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Abraão foi exatamente para o lugar que Deus determinou, mesmo não entendendo direito o que aconteceria, mas ele foi por uma questão de obediência. Obediência é o maior sacrifício de louvor que podemos oferecer a Deus, é a maior gesto de adoração que podemos devotar ao Senhor.
Outro destaque: aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos dúvida e insegurança dominando nossos corações ou estamos confiando no Deus da provisão? Confiar não significa que, de vez em quando, você não sinta uma insegurança. Não, isso é humano. Mas, mesmo sentindo insegurança, nós precisamos continuar confiando e obedecendo, porque o nosso Deus não nos abandona. Tá bom? Então a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça tanto a você quanto a mim, faça com que cresçamos nessa obediência, nessa caminhada de fé com Ele. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Amém, querida? Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor guarde a sua vida e que o Senhor proporcione a você cada dia mais experiências de crescimento na presença dEle. Vamos orar, encerrando